botando para gravar aqui. Vamos lá, eu vou botar aqui vocês, porque estou gravando também para lá. Então, hoje vocês vão ficar com um fundo diferente, que é a minha esteira Serafina. Ó, vocês quase nunca veem Serafina por esse ângulo, né? Serafina está aqui atrás. Vamos lá, gente. Me fala se está legal o som, se vocês estão ouvindo bem. A gente hoje vai falar muita coisa, vai ter muito conteúdo bom. Como normalmente eu trago para vocês bastante conteúdo nas aulas. E eu quis fazer uma aula muito completa. Eu recebi muito DM de vocês me passando o que são os perrengues, o que normalmente vocês têm dificuldade. Inclusive, eu tinha pensado um outro tema. Obrigada, Lu, show de bola. Eu tinha pensado um outro tema, mas ouvindo as mensagens de vocês, eu falei, não, eu vou fazer uma coisa com mais abrangência, porque eu estou sentindo que vocês têm um problema mais conjunto. E para quem já assistiu minhas lives sabe que eu passo muita informação. Então, se vocês têm amigas que estão com bebês pequenos, amigas que estão grávidas, mandem essa live. É só apertar naquele símbolozinho de triângulo que tem aqui embaixo, porque vai ajudar muito. A gente vai trabalhar muita coisa. Eu vou tirar muita dúvida de vocês. Isso também é importante, tá? Podem mandar perguntas, porque é importante até para eu poder ir calibrando o que eu estou trazendo para vocês. Então, mandem essa live, porque isso ajuda. E se tem uma coisa que, né, tira o sono, é um trocadilho terrível, mas é o sono. Então, é muito importante a gente saber que tem essa ajuda. Vamos lá. Primeira coisa importante, eu dei o nome da live de maiores perrengues do sono do bebê. Então, vocês podem começar colocando aqui para mim quais são, ou qual é o grande perrengue, ou quais são os maiores perrengues que vocês têm vivido com o sono por aí. Porque uma das coisas que eu vejo muito é que a gente acaba, assim, entrando num roda-moinho de estresse com o sono, a gente começa a viver aquilo todo dia. Nossa, a sensação que dá é que a gente já acorda de manhã antecipando a angústia da hora de dormir, antecipando o estresse da hora de dormir. Então, coloca aqui para mim qual é ou quais são os maiores perrengues de sono que vocês têm vivido. E eu vou começar contando o meu maior perrengue de sono quando eu comecei nessa vida e por que e como que eu lidei, né? Para mim, o grande perrengue é que eu era uma criança que não gostava de dormir, então eu não conseguia imaginar como que eu poderia ter uma criança, quando eu tive a minha filha, que fosse dormir tranquila, que fosse gostar da hora de dormir. Porque desde pequenininha, só de pensar na hora de dormir, eu ficava ansiosa, eu inventava mil histórias para ver se eu conseguia ficar acordado. Quando já não tinha mais jeito, eu ia para o quarto, mas eu simplesmente me recusava a dormir. E depois que eu me tornei mãe, eu ficava pensando, ainda grávida, como é que eu ia ajudar a minha filha se para mim o sono era uma coisa tão difícil, tão traumática, tão. Realmente, assim, eu tinha crise de ansiedade na hora de pensar em ir dormir. E o que eu comecei a fazer primeiro foi tentar entender por que que a hora de dormir para mim era tão difícil, era tão desgastante. E conversando com minha mãe, ela me contou que para ela a hora de dormir era terrível. A minha avó com ela fez o sistema de bota no quarto, fecha a porta e sai. E a minha mãe ficava lá horas desde bebezinha chorando, 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 chorando. A avó dela muitas vezes pedia para a minha avó, né, para Nora, deixa eu entrar, deixa que eu pego ela e tal, a sogra. E a minha avó dizia, não, ela está aprendendo a dormir. Então, quando eu nasci, a minha mãe trazia já esse histórico de uma pessoa que tinha vivido toda essa construção dificílima com sono. E quando eu nasci, ela foi para um outro extremo. Eu fazia e a minha mãe já dava um salto de meio metro de altura e já entrava no quarto e já me pegava. E é claro que a gente, óbvio, né, gente? Se a gente tiver que escolher entre deixar uma criança no quarto chorando e entrar, óbvio que a gente vai entrar. Mas o que acontecia com a minha mãe é que havia uma falta de informação muito grande, mas ela não sabia como lidar diferente do que a mãe dela tinha feito, que foi esse método traumático. Então ela foi para um outro extremo. E aí cheguei eu nesse quadro, um bebê que desde pequena levava horas para dormir. A frase que me definia era: quando a Anne abre o olho, ninguém sabe quando ela vai fechar de novo. Certamente vocês já viveram isso por aí com os bebês de vocês. E isso foi me acompanhando, isso foi vindo comigo. Então a minha mãe, para ela, a minha hora de dormir
era um estresse absoluto. Era um momento em que ela ficava extremamente desgastada, ela ficava ansiosa, e eu fui crescendo naquela realidade. Eu era um bebê que realmente eu não tinha a menor estrutura de sono. Eu dormia em horários malucos, quando você achava que eu ia dormir, eu não ia dormir. Então, quando eu me vi grávida, eu falei, cara, o que eu faço agora? Porque eu não quero isso. E aí, na época, eu fui buscar informação. Eu fui tentar entender como é que eu poderia ajudar minha filha a dormir. E eu, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, o que que eu encontrei? Dois caminhos. Ou criança é assim mesmo, não dorme, ou que tem que deixar chorando, como a minha avó fez com a minha mãe, porque isso, grandes aspas aqui, iria ensinar a dormir. E eu não queria nenhuma dessas duas coisas. Então, na época já, eu comecei a estudar para entender a fisiologia do sono, para entender como que se dorme, por que que se dorme, o que que favorece o sono de uma criança, o que que faz com que essa criança esteja pronta para dormir. E eu comecei fazendo isso porque eu queria exatamente que a minha filha não tivesse esse trauma, essa era realmente uma relação que eu tinha com o sono muito difícil. E eu posso dizer isso para vocês porque eu levei isso até adulta comigo, né? E eu comecei a estudar sobre isso e comecei suavemente a construir isso, primeiro com a minha filha. E foi muito interessante porque ela era muito pequenininha, né? Quando ela nasceu, assim, os primeiros dias dela, e eu já comecei a colocar em prática algumas coisas, já comecei a observar a janela acordada, e era muito engraçado porque há 10 anos atrás as pessoas nem sabiam direito o que era janela acordada. E eu comecei a entender que havia uma maneira de ajudá-la a estar mais pronta para dormir, que havia uma maneira em que eu poderia, como mãe, ir guiando a minha bebê nesse sono, sem que isso fosse de uma forma traumática, sem deixá-la chorando. E foi muito engraçado porque desde muito pequenininha eu comecei a dar espaço para ela. Então eu comecei a aprender esses sinais para saber quando ela estava pronta, para saber o que que eu precisava fazer quando ela não estava pronta, porque claro, gente, muitas vezes o bebê não vai estar pronto, e comecei suavemente a colocar isso em prática com ela. E foi muito engraçado porque ela começou a ir para o berço acordada com muita facilidade, ela começou a adormecer com muita facilidade e a fazer períodos longos de sono. E com 5 meses e pouquinho, ela já começou a fazer assim, praticamente a noite inteira, e com 5 meses e meio, ela realmente dormiu a noite inteira, da hora que ela foi dormir, 7 e pouco da noite, até de manhã, 7 horas da manhã. E aí, óbvio que as pessoas vão falar que é sorte, né? As pessoas vão dizer, ah, isso é sorte, isso aí é porque ela gosta de dormir. E aí, realmente, né? Como é que você vai dizer que não é? Só que eu, na época, também já trabalhava e tudo, e atendia famílias, e comecei a ter amigas que me diziam assim, ah, me dá umas dicas do que você fez com ela, como é que você ensinou? E eu comecei a passar e ensinar para algumas pessoas. Até que eu comecei a receber contatos de pessoas me ligando, falando, ah, eu soube que você ensina sobre sono e tal, e você pode ensinar, você pode me ajudar, porque eu tenho um bebê, eu tenho uma bebê. E eu comecei, então, há 10 anos atrás, essa caminhada, que veio desse grande perrengue, que era o sono para mim. Eu realmente, inclusive, o meu marido dizia que eu não gostava de dormir. Então, era muito engraçado, porque me levou até a vida adulta essa etiqueta, né? E aí comecei a perceber que isso era uma dor muito grande. Então, esse perrengue do sono, ele me acompanhou durante muito tempo e eu vi o quanto ele acompanha muitas das famílias. Então, por isso que eu perguntei para vocês, quais são os perrengues que vocês vivem hoje no dia a dia? Porque, de fato, a gente percebe o quanto o sono desequilibra a família, quanto a privação de sono faz com que a gente tenha conflitos dentro de casa, a gente tem adultos estressados, crianças estressadas. E uma coisa interessante, gente, quando a nossa criança começa a dormir bem, a gente começa a perceber os dias em que ela está com sono e o quanto isso afeta o comportamento dela. Mas enquanto o bebê ainda está numa fase em que eu não estou sabendo conduzir o sono, acorda várias vezes à noite, é muito difícil porque muitas vezes a gente diz, ah, é um bebê que chora muito, ah, esse bebê está sempre chorando, ah, ele está sempre reclamando. E muitas vezes o bebê está cansado e eu não estou sabendo ajudá-lo. Então, isso é muito importante. E aí, foi uma coisa interessante porque eu comecei a ver o quanto a gente faz ajustes simples na rotina do bebê, o quanto a gente faz ajustes simples no ambiente de sono do bebê e o quanto isso impacta na qualidade de sono dele. Então, esse foi o grande perrengue que me trouxe a começar. E aí,
Agora, 10 anos depois, aqui já nessa estrada, eu vejo muitos desses perrengues se repetindo. Eu vejo muitas famílias tendo diversas dificuldades. E eu anotei das perguntas que vocês mandaram quais foram as maiores dificuldades. Uma das primeiras maiores que apareceram muitas vezes aqui são os bebês que só dormem no colo, que só conseguem prolongar o sono no colo, que quando estão no colo fazem uma soneca maior, quando estão no colo conseguem juntar ciclos de sono, mas quando eu transfiro para o berço, acorda. Quando eu transfiro para o berço, a soneca fica muito curtinha. Quando eu transfiro para o berço, é aquele bebê que não dura, a soneca é rápida, é agitada, e a gente acaba se perdendo muito ali. Então, essa foi uma das maiores dificuldades que vocês me relataram. Me coloca aqui quem vive isso, porque eu vou falar um pouquinho para vocês como que isso acontece, por quê, como lidar. Mas é uma situação muito comum. Eu atendi uma família uma vez que a bebê estava com 1 ano e 1 mês quando eles me procuraram, e desde pequenininha ela só fazia sonecas no colo. E nessa época, quem estivesse cuidando da bebê, seja o pai, a mãe ou a babá, tinha que ficar sentado, às vezes 1 hora, 1 hora e meia com a bebê no colo, porque senão a soneca não durava 20, 30 minutos no berço. E isso, óbvio, gente, um dia a bebê não está bem, dormir no colo é uma coisa, 2, 3 dias, tudo bem, mas você ter no seu dia a dia um bebê que só prolonga, que só mantém a soneca dormindo no colo, é uma loucura. É uma coisa que drena a família, que deixa a família exausta. E como eu falei, a hora de sono vai se tornando uma hora traumática. E a gente não quer isso. O sono é para ser uma coisa positiva. O sono é para ser um momento que a gente relaxa. E realmente essa família que eu falei estava nessa realidade. E o que estava acontecendo ali é que as pessoas, inclusive, já estavam tendo que se programar, sabendo que 1 hora, 1 hora e meia do dia ia ser isso. E isso eu estou falando de um bebê que já estava transicionando para uma soneca. Agora, imagina um bebê menor, que às vezes faz 3, 4 sonecas. Um bebê menor que às vezes, inclusive, leva esse padrão para a noite. Durante a noite, muitas vezes tem dificuldade de prolongar. E isso é um ponto importante. Então, vamos entender por que que isso acontece, por que que os bebês têm muita dificuldade de prolongar esse sono sem ser no colo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que é normal, até um certo ponto, o bebê pequenininho precisar de fato desse colo, precisar ficar com a gente, é super normal. O grande equívoco que a gente comete é que a gente acaba desistindo de tentar outras opções. É muito frequente as famílias relatarem para mim o seguinte: minhas alunas escrevem lá no curso, Anne, eu tentei, coloquei 1, 2 vezes, 3 vezes, toda vez acorda, então agora eu faço as sonecas todas no colo. Mas a gente pode entender que a gente não precisa desistir de um caminho, a gente pode ir fazendo aos poucos, tá? A Aline colocou, passamos por isso aqui, eram 4 sonecas, só colo e peito. Sim, exatamente. No teu caso, ainda tinha a questão dela precisar do peito também. E isso é um ponto que vai virando essa bola de neve, né? Então, o grande primeiro erro que eu vejo é assim, tudo bem, eu sei que o bebê não está prolongando as sonecas, mas não desista de praticar. Ah, Anne, mas quando eu pratico eu me estresso. Não pratique em todas, mas comece a observar ao longo do dia do bebê em que momentos a soneca está fluindo um pouquinho melhor e nessas você tenta. Quer ver um exemplo? É meio contraintuitivo, tá? Mas geralmente a primeira soneca do bebê ele dorme com mais facilidade. Para mim, Anne, quando eu comecei a estudar sobre isso há 10 anos atrás, eu pensaria o quê? Gente, mas a primeira soneca, o bebê acabou de vir da noite, e aí nessa soneca ele vai ter mais facilidade? Mas é. E muitas vezes, inclusive, porque a noite foi difícil. Então, a primeira soneca do dia é uma boa soneca para você praticar no berço, porque é uma soneca que o bebê vai ter sim mais facilidade. Inclusive, existe um ponto importante aqui, que nessa primeira soneca, tá tudo bem, porque se ele fizer mais curta, eu tenho todo o restante do dia para equilibrar melhor. Então, o bebê está com dificuldade de aceitar o berço, a primeira soneca do dia é uma ótima soneca para vocês fazerem essa prática. Porque, inclusive, existe o seguinte: a gente aprende praticando. Se eu não mostro, você não aprende. Então, se eu desisto de fazer totalmente as sonecas no berço e faço as sonecas. Desculpa, a gente entrou uma ligação aqui. Se eu desisto totalmente de fazer as sonecas no berço e faço as sonecas todas ali no colo, esse bebê não vai ter a oportunidade de praticar para ir aprendendo. E esse aqui é o grande ponto, tá? É a gente começar a dar a esse bebê oportunidade de praticar.
Então, como eu falei, a primeira soneca do dia é uma ótima soneca para vocês fazerem essa prática. Então, o bebê acordou de manhã, leva para a primeira soneca, coloca no berço, tá? Isso é o primeiro ponto. Ah, Anne, mas tentei ao longo do dia, poxa, não fluiu legal, o dia foi um dia estressante, agora o bebê está cansado. Aí sim, pega uma soneca ali no meio do dia e faz uma soneca no colo, ou faz uma soneca no sling, para que o bebê tenha a chance de dar uma descansada, então sair daquela espiral de estresse e você também, tá? Mas não desista, porque esse é o grande ponto. Se eu dou oportunidade ao bebê de continuar praticando, ele vai gradualmente aprender, tá? O segundo ponto que eu vejo, além da gente desistir das sonecas totalmente, que eu recomendo realmente que vocês não façam isso, deem essa oportunidade, e essa dica que eu dei é uma dica boa desse horário. A segunda coisa importante que ajuda muito e que muitas vezes a gente não presta atenção, tá? É a gente equilibrar com o bebê a exposição à luz do dia. Vou explicar bem o que eu quero dizer com isso. O bebê tá lá, tá estressado, eu também tô cansada. E vamos combinar, gente, aí a gente não tem tempo nem de tomar um banho, nem de escovar o dente. A última coisa que a gente quer naquele momento é sair de casa. A gente quer ficar ali na caverninha, se possível, sem ver ninguém. E aí, muitas vezes, tem mães que já ficam até no quarto mesmo. E eu já atendi famílias e já tive muitas alunas que chegaram para mim naquela coisa de eu fico o dia inteiro praticamente no quarto tentando fazer meu filho dormir. Nessa hora, eu sei que é muito difícil tomar essa atitude, mas tem uma coisa que ajuda muito. Sai de casa. Sai de casa. Vai dar uma volta. Bota uma blusa que você consiga ficar com o mínimo de tranquilidade. Escova o dente. Prende um coque para não ter, sabe, aquela coisa de ficar preocupado, mas sai de casa. Por que eu tô falando isso? Primeiro porque pra gente, mãe, emocionalmente, dá uma mudança de ares, a gente respira e tudo. Segundo, porque eu saio daquele foco que eu tô ali totalmente afunilada no sono do bebê. Então, isso já dá uma aliviada também. Eu vou ver outra coisa, eu vou me distrair, já ajuda. Mas a terceira razão é uma razão que tem uma explicação científica, tá? E isso ajuda para que, na hora que a gente tome a decisão de sair de casa, a gente saia com um pouco mais de motivação, que é o quê? A luz do dia, a luz natural do dia, ela ajuda o bebê a se regular melhor no sono. Então, quando eu tenho um bebê que está desregulado, e bebês pequenininhos, eles nascem com esse ciclo de sono desregulado, é normal. Então, se eu posso nessa hora levar esse bebê para ver a luz do dia, para pegar sol, não só ver, porque a retina dele, né, o olho dele está recebendo essa luz, mas também pegar o sol, eu ajudo para que ele se regule melhor. E quando eu volto para casa, ele vai ter mais facilidade de adormecer. Então, são pequenas coisas que a gente vai entendendo que ajudam muito e fazem com que a gente quebre esse ciclo. Quer ver um exemplo muito louco e que irrita profundamente, mas que acontece muito? Eu tô lá o dia inteiro nessa loucura para fazer a criança dormir. E chega o meu marido em 2 minutos, ou chega a minha esposa em 2 minutos e coloca o bebê para dormir. É o quê? Superpoder? Deu sorte? Não. É porque, primeiro, que eu já fiquei o dia inteiro ali, então, naturalmente, talvez naquele momento a criança até já esteja mais pronta para dormir. Mas muitas vezes também o que acontece é que eu tô, né, conectada naquele ciclo de estresse, eu e o bebê. Tá todo mundo naquela espiral de ansiedade, de estresse. E são coisas que inibem o sono. Quando eu tô ansioso, quando eu tô estressada, isso inibe o sono. Chega uma pessoa que não está vivendo aquela espiral comigo, ela tem mais facilidade, além dela ter mais paciência, porque ela não ficou o dia inteiro ali estressada. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é semelhante quando a gente sai de casa e vai dar uma volta. É tipo assim, reseta o jogo. Reseta e começa de novo. E isso não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu me lembro quando a minha filha mais velha nasceu, mãe de primeira viagem, eu tinha uma sensação de que tudo que eu fazia podia significar que agora ela ia ser assim para sempre. Então, se eu fizesse uma besteira aqui, agora é para sempre, já escangalhei para sempre. E não é assim. No sono, principalmente, a gente vê que tá tudo bem. Pratica hoje, hoje fluiu, amanhã melhora. Hoje não fluiu tão bem, amanhã melhora. Cada dia eu posso. Eu posso, inclusive, melhorar de manhã para de tarde. Amanhã não foi tão boa, reseta, de tarde vai ser melhor. Por isso que eu falei para vocês, se o bebê está resistindo às sonecas, não está fluindo bem naquelas sonecas, e já foram 2 sonecas estressantes para mim e para ele, a terceira, bota no canguru, vai dar uma caminhada, vai tomar um café, vai tomar um sorvete. Agora, não fica ali naquela coisa de tenta, 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 tenta.
tem uma expressão em inglês que é shake it off, que é tipo, sacode para ir embora. Às vezes a gente tem que realmente shake it off, tem que deixar, sabe, começar de novo. É o famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então a gente precisa entender essa estrutura, a gente precisa entender como mudar essa dinâmica. E esse ponto que eu tô falando para vocês, do bebê que realmente só quer fazer isso na de colo, porque a gente está fechada ali dentro de casa com ele, a gente acha que realmente ele só vai fazer sonecas de colo e que só acontece com a gente. Mas, na verdade, é o que eu estou colocando para vocês. Acontece com muitas famílias, acontece com muita gente, mas a gente está sozinho, a gente não sabe. Então, entender que é normal é o primeiro ponto. E o segundo ponto é saber como conduzir. Uma coisa importante, hoje abriu a última turma do ano do Sono de A a Z. O link está na bio. Vocês têm promoção de Black Friday, vocês têm vários bônus. E para quem comprar até amanhã, vocês vão ter um bônus extra que é muito, muito incrível, que é uma sessão de consultoria especial em grupo comigo, onde vocês vão estar lá, a gente vai estar num grupo exclusivo para tirar dúvidas. Então, para quem está precisando de ajuda com sono, o link está na bio. Aproveitem, porque além de vocês terem desconto, vocês vão ter bônus e tem mais esse bônus para quem comprar até amanhã, que é uma sessão de consultoria exclusiva em grupo comigo, tá? Exatamente para vocês poderem fazer as perguntas e eu tirar as dúvidas e a gente já começar a colocar esse sono no trilho. E isso faz toda a diferença, porque é exatamente esse ponto que eu falei. Saber a hora de resetar e depois como conduzir. Porque eu sei que quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está exausto, quando a gente está estressado, parece que vai ser assim para sempre. Parece que o bebê não vai dormir, parece que a nossa vida agora já foi. E não é assim. Sim, melhora, sim, tem como ajustar. Só que a gente precisa saber como, porque isso faz toda a diferença. Se eu sei a maneira de ajustar o sono, eu durmo melhor, eu durmo mais tranquila, mas o bebê também. É aí que está o ponto. Eu, como mãe, eu, como pai, saber como que eu ajudo. Um exemplo engraçado que eu gosto de dar é aquela situação que a gente. E me diga aqui quem já viveu isso, tá, gente? Porque eu sei que é uma situação extremamente comum. É, a gente vai pro bebê, vai com o bebê pro quarto e fica lá, 2 horas, sacode, sacode, sacode. Aí eu olho para ele, ele tá com o olho me olhando. Alguns vão chorar, outros vão simplesmente não dormem e fica, e eu tô lá, naquela chora. E o bebê parece que não relaxa, né? Nessa hora, a gente começa a ficar naquela loucura. O que que eu faço agora? E o que que é melhor fazer? Vocês sabem? É melhor sair do quarto? É melhor continuar no quarto? Como que eu sei o que que eu devo fazer na hora que eu estou há um tempão no quarto com esse bebê? Devo insistir? Não devo insistir? Porque é muito importante saber isso. E aí tem uma dica que ajuda muito para a gente saber como conduzir. É primeiro entender que se esse bebê foi para o quarto e não dormiu, porque ele está pouco cansado ou porque ele está muito cansado. E são duas coisas completamente diferentes. E o que eu devo fazer nessas duas situações também é muito diferente. Se eu devo ficar mais ou se eu devo sair do quarto. Então, como que a gente sabe isso, tá? Primeira coisa, se eu vou com o bebê para o quarto e ele já entra no quarto estressado, chorando, irritado, esse bebê está excessivamente cansado. Boas chances de que o que aconteceu ali é que ele está exausto. E nesse caso é melhor eu insistir, porque ele precisa dormir, tá? É um bebê que passou do ponto e que está esgotado e precisa dormir. E aí a gente tem que ter uma noção realmente, nesse caso é melhor ir um pouco mais com ele e ajudá-lo. Lembrando que a gente como mãe, a gente como pai, a gente tem como ajudar o bebê a dormir, tá? E se naquele momento o bebê está extremamente estressado, não é a hora de ficar praticando, ensinar isso ou ensinar aquilo. É hora de ajudar ele a dormir, para quebrar essa espiral de estresse para ele e para você. Agora, o bebê que entra no quarto, tranquilo, mas olhando, me olhando. Fico eu lá um tempão e tá lá ele. E aí, depois de um tempo comigo, tentando, ele se irrita e chora, esse é um bebê que entrou no quarto pouco cansado. Ele não estava pronto para dormir. Ele provavelmente ficou com uma janela acordada muito curta. Então, nesse caso, a melhor situação é sai do quarto, dá um tempinho a mais e depois faz a rotina de sono quando der a janela acordada dele. E aí, a gente chega num ponto que é muito importante. Sono e rotina de bebês e tudo mais, a gente muitas vezes acha que é uma coisa rígida, uma coisa engessada, uma coisa que atrapalha. Uma das principais coisas que eu trabalho no curso para vocês é vocês entenderem como que a rotina pode ajudar. Como que a rotina pode ser o oposto, ela pode ser uma liberdade, tá? E uma das coisas é esse exemplo.
Como que eu saberia se esse bebê está pronto para dormir? Para evitar de ficar levando ele para o quarto, ou muito cansado, ou pouco cansado. Eu começo a ter uma rotina um pouco mais estruturada. Então, eu já sei se aquele bebê está na hora de ir para o quarto, ou se ele é um bebê que ainda não está pronto, que é um bebê que eu ainda tenho que esperar um pouco mais. Isso faz toda a diferença, porque eu consigo saber, eu não fico na adivinhação. Então, quando eu levo esse bebê para o quarto, eu levo sabendo se ele está pronto para dormir ou não. Eu levo sabendo se ele consegue adormecer, se ele está ali na hora já de sono ou não, tá? Faz uma observação aqui para mim, gente, quem estiver aqui, se vocês estão me escutando legal, porque como entrou essa ligação, eu não sei se o som ficou maluco ou não. Depois me coloca aqui, por favor, porque às vezes quando entra a ligação no meio, os comentários param de aparecer e o meu som fica estranho. Mas, enfim. Enquanto isso, o grande ponto é esse, é saber se esse bebê, ele tá pronto ou não. E a rotina é o que me dá essa diretriz. A rotina é o que me dá. Obrigada, Karina, que eu fico preocupada de ter saído. Beleza, obrigada, Ju. Obrigada, Tamara. E o ponto é exatamente esse. Eu preciso saber se esse bebê está pronto ou não. E a rotina é o que mais me ajuda em relação a isso. Eu lembro que teve uma vez que a minha filha mais velha, ela pequenininha, bebezica ainda, acho que ela tinha um mês e pouco, ela chorava, 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 principalmente na hora da mamada. E aí, claro que as pessoas pulavam para dizer que eu não tinha leite, né? Era, você não tem leite, você não tem leite, eu tinha leite pra caramba. Mas eu, mãe de primeira viagem, eu falava assim, meu Deus, será que eu não tenho? Será que meu leite não tá sustentando? Você começa a se questionar. E aí eu me lembro que a gente ligou pro pediatra, e aí o meu marido falou pro pediatra, olha, tá acontecendo isso e tal. Aí o pediatra virou e falou assim, tá, então você faz assim, você pega e faz isso e isso. Tá bom. Aí a gente começou a fazer. Ela continuou chorando, 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 chorando. Depois de, sei lá, um dia tentando, a gente ligou pro pediatra de novo, aí o pediatra falou, ah, então faz aquilo, aquilo, aquilo. Aí o meu marido falou assim, mas isso é completamente oposto. Aí ele falou, não, a gente tem que tentar. Eu lembro que nesse dia, uma das coisas que me bateu é que a gente não pode ficar nesse jogo de tenta de tudo. Isso é um estresse para o bebê e isso é um estresse para a gente. A gente já está cansado, a gente já está ali vivendo aquele começo da chegada do bebê que vamos combinar, a gente não é para fracos. E aí eu fico nesse tenta isso, tenta aquilo, e coisas completamente diferentes. Foi onde eu percebi que tem coisas na rotina do bebê que, se eu entender, eu facilito a minha vida, eu diminuo essas coisas que eu tenho que ficar adivinhando. E o que, que são essas coisas que eu já posso saber? Por exemplo, o tempo acordado do bebê. Isso é uma coisa que eu consigo começar a organizar desde pequenininho. Evitar que o bebê chegue da maternidade e fique tempo demais acordado, ou pouco tempo. É aquele bebê que a gente fica toda hora, leva para o quarto toda calma. Existe uma média que eu já posso começar a praticar desde cedo, isso ajuda muito, porque aí eu sei se o bebê está irritado porque está cansado ou não. Outra coisa que a gente pode começar a organizar é o intervalo das mamadas. Não quer dizer que a gente tem que ficar um tempão, mas eu quero. Não tem problema fazer a livre demanda, e principalmente no comecinho do bebê. Mas sentiu que a amamentação engrenou, começa a observar essas mamadas. Porque se você tem uma noção de quando o bebê mamou a última vez, já te ajuda a ter uma clareza. Aquele exemplo que a Aline deu logo agora há pouco no começo da live, que ela falou, minha bebê eram 4 sonecas todas no colo e todas no peito. Uma das coisas que acontecia muito quando eu comecei a atendê-los foi isso. É porque era uma coisa de mamadas muito picadinhas. Então, o bebê realmente, a bebezinha dela tinha muita dificuldade de ficar um tempo fora do peito. E aí é isso que a gente precisa começar a estruturar. Então, se eu puder começar a controlar o tempo acordado e começar a controlar o intervalo das mamadas diurnas, eu já tenho uma noção um pouco melhor do que aquele bebê está sentindo. Por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que é cólica. É cólica, é cólica, é cólica. E às vezes é irritação de sono, às vezes é fome porque não mamou, ou mamou tem pouco tempo e estou eu lá tentando dar mamar. Então, lembrem isso que eu falei. Começa a controlar aquilo que vocês já podem controlar. Porque tem outras coisas que faz parte, acontece mesmo. Vai ter um dia que o bebê está mais chatinho, mais irritado, vai ter dia que tem dentinho chegando, tem dia de salto, tudo isso acontece. Mas tem coisas que eu já posso controlar. Então, se eu consigo equilibrar um pouco melhor as janelas acordadas, ou seja, o tempo que o bebê fica acordado com as mamadas, isso já me dá uma noção um pouco mais clara. Já não fica aquela coisa muito interpretativa. A Aline colocou, e ela nem ganhava peso nem dormia. Exatamente, porque a gente acaba tendo as duas situações.
A gente tem um bebê que está direto no peito, então é um bebê que a gente pensa, não, tudo bem, então pelo menos está mamando. Não, não está ganhando peso. Ah, então pelo menos está dormindo. Não, também não está dormindo. Então, os dois lados estão se afetando. Então, se a gente pode começar gradualmente e tudo que é sobre bebês, façam gradual, façam aos poucos, não pulem simplesmente para fazer. Hoje já começa, pá, não, progressivo, tá? Progressivo. Isso ajuda muito para que vocês tenham essa tranquilidade. E aí eu quero falar uma coisa assim, para vocês, do meu coração para o de vocês. Quando as pessoas disserem, ah, é assim mesmo, ah, bebê não dorme, ah, é porque você quis ser mãe, agora é assim. Não precisa comprar a briga se não quiser, mas não acreditem, tá? Dá sim para bebês dormirem bem, de uma maneira respeitosa, de uma maneira tranquila. Eu estou há 10 anos ensinando isso para as famílias porque eu sei que faz muita diferença. Então, é muito importante a gente saber como ajustar, porque acreditem em mim, quando disserem que não tem jeito, vocês podem, como eu falei, não precisa comprar briga, faz aquela cara de alface, cara de boca de, tá bom. Mas busquem ajuda porque faz diferença, tá? É muito importante a gente não acreditar nisso. Eu lembro quando eu tive a minha primeira, que as pessoas diziam, ih, agora acabou. E agora, aproveita para dormir agora, que depois não tem mais. Gente, isso é surreal. Além de ser mentira, porque você pode dormir, você pode hibernar a gestação inteira, e quando o bebê nascer, se ele não dormir, você vai ficar cansado do mesmo jeito. Então, né, nem resposta seria isso. Mas, além de tudo, não precisa ser assim, tá? A Karina botou. Meu maior problema é conseguir prolongar as sonecas. Dorme e demora 20 minutos, vou enlouquecer. Eu falei sobre isso agora há pouco, Karina. Isso é uma das maiores dificuldades que tem, tá? E uma das coisas importantes, eu falei sobre isso em relação ao colo e vou falar sobre isso em relação ao prolongamento das sonecas. A primeira coisa que a gente tem tido muito essa situação é que a gente escutou muito nos últimos tempos o tal do efeito vulcânico, não pode ficar muito tempo acordado, senão não consegue dormir e tal. E para variar, estamos nós indo de um extremo para o outro. Porque aí agora tem muita gente que o bebê deu sinal de sono, leva para o parto. E aí são bebês que eles até vão dormir, mas vão ter dificuldade de prolongar. Então, e uma coisa importante, gente, dentro dos bônus que vocês vão receber no curso, comprando agora com a Black Friday, vocês têm masterclass só sobre soneca. Então, assim, cara, aproveita, tá? Mas já vou dar algumas dicas aqui importantes para vocês. Para quem for aproveitar, o link está na bio. E até amanhã, como eu falei, tem um bônus bastante significativo de uma sessão de consultoria exclusiva comigo em Rio. O que acontece muito nesse caso? A gente fica pivotando entre os dois extremos. A gente acaba levando esse bebê ou com pouco tempo ou com muito tempo e aí vai estressando. Então vamos lá. Para o bebê dormir bem, para o bebê começar a prolongar as sonecas. Anota o que eu vou falar agora. Estou entregando conteúdo para vocês que vai fazer muita diferença, tá? Não sai daqui não. Fica aqui que eu vou te ajudar, Karina. O que são as principais causas que promovem o bebê começar a prolongar a soneca? Primeiro, esse bebê precisa estar alimentado. Então, isso é um ponto importante, porque a gente confunde. Ah, mas ele dormiu mamando, então ele mamou bem. Não necessariamente. O exemplo que a Aline deu aqui é um exemplo. Ela mamava o tempo todo, mas ela não prolongava a soneca. O que a gente precisa entender? Existe uma diferença entre prolongar essa soneca, tá? Porque está alimentado, então o bebê mamou bem e conseguiu prolongar, do que o bebê só ficar no peito. Não necessariamente isso quer dizer que ele esteja mamando bem. Então, a primeira coisa que ajuda muito é vocês começarem a perceber que esse bebê precisa mamar efetivo. E aí, com bebês muito pequenininhos, muito recém-nascidos, é comum, porque ele fica cansado logo e porque as janelas acordadas são curtinhas, que ele fique querendo dormir, tipo, mama, dorme, e tudo bem, os primeiros dias ali, sobrevivência. Mas, assim que vocês sentirem que já estão começando a clarear a cabeça, começa a ajudar o bebê a acordou da soneca, eu posso, por exemplo, trocar a fralda, eu posso fazer um movimento com ele para que ele acorde mesmo, e aí ele mama, para que ele possa mamar efetivo, tá? E aí eu fico um tempinho com ele acordado e levo para dormir. Isso muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas ele vai ficar um tempo acordado, então não tem problema, porque a janela de um bebê recém-nascido é 40 minutos, 1 hora no máximo. Então não tem problema, porque se ele acordar e mamar, ele consegue, tá? Agora, bebês que já começam a crescer um pouco mais, eu preciso equilibrar
essa distância da mamada, porque esse é o primeira causa de bebês que não prolongam sonecas. São bebês que não estão mamando o suficiente. Então ele acaba mamando um pouquinho, dorme porque está cansado, mas acorda logo em seguida, tá? Então isso precisa, no curso tem uma aula que eu faço só essa estruturação com vocês. O curso ele tem todo um caminho desse passo a passo para vocês e lá tem uma aula só sobre essa estruturação, aonde entra a mamada, como que eu conduzo, tá muito explicadinho lá para vocês, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que faz com que o bebê não consiga prolongar essa soneca é o ambiente. Eu sei, assim, gente, é muito comum. Eu tenho uma grande amiga que foi pediatra do meu parto, inclusive, quando a minha mais velha nasceu, que ela nasceu no Brasil, e ela falou para mim, cara, eu não sabia que soneca na época não é no claro, porque na época que eu fiz faculdade, soneca era no claro. Eu digo, pois é. Soneca não é no claro, e a soneca no claro ela dificulta, porque o que acontece? O bebê, ele vai, todos nós, a gente dorme em ciclos, tá? É normal isso. Só que o ciclo do bebê é um ciclo mais curtinho que o nosso. E aí, o que acaba acontecendo muitas vezes? Ele chega no ciclo leve de sono, o ambiente está claro, alguma coisa vai captar a atenção dele, vai ter um movimento, vai ter um mobile, alguma coisa, ele vai despertar. Então, o ambiente ajustado, e tem no curso uma aula só sobre ambiente, eu falei de cada pontinho disso, exatamente para vocês saberem como que eu posso, através do ambiente, ajudar esse bebê a prolongar a soneca. Tá? Porque acreditem em mim, faz muita diferença. Aí você vai dizer, Anne, mas como é que eu faço para ir ajustando isso? Tem toda a explicação disso no curso, mas o primeiro ponto para a gente entender é que a gente consegue ajustar colocando um ruído branco, colocando o ambiente escuro. Isso vai ajudar demais, vocês não sabem a diferença. Tem pequenas coisas no sono que a gente já coloca em prática e assim, a gente já vê impacto naquele dia mesmo, tá? Então, realmente entender sobre isso tira um peso das nossas costas, porque já facilita um pouco todos esses desafios, tá bom? Então, essa é a segunda causa. A terceira causa que faz com que os bebês tenham dificuldade de prolongar esse sono é que quando ele adormece comigo, eu muitas vezes adormeço intervindo muito. Então, eu adormeço, por exemplo, balançando muito na bola, ou então adormeço deitada, abraçadinha, ou com ele agarrado comigo, ou mamando. E aí, tudo bem, gente. Às vezes vai ter gente que vai ter, gente não, vai ter momentos que isso vai acontecer e tá tudo bem, tá? Mas se a gente puder começar a praticar com esse bebê que ele adormeça com menos intervenção minha, mais por ele mesmo, isso vai ajudá-lo a ir progressivamente aumentando essas sonecas. Então, saber como fazer isso. E não adianta querer passar de um bebê que hoje adormece sempre mamando ou que adormece só na bola para botar direto no berço acordado. Você vai ter um bebê chorando, irritado, estranhando, porque ele não sabe. Tem que saber construir esse caminho. Isso tem no curso, todo esse passo a passo para vocês não terem que adivinhar, não ter que ficar tentando. É saber como fazer, o bebê vai aprender a dormir no berço, tá? Mas não pulem de uma coisa para outra. É muito comum as famílias me falarem assim: ah, eu tentei colocar ele no berço, ele chorou, 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 aí eu peguei e eu não quero, eu acho que ele não vai conseguir. Claro que ele não vai conseguir, porque não é assim. A gente tem um caminho para fazer até que esse bebê esteja pronto para o sono no berço. Tá? E isso são coisas que vão ajudar. Então, saber como conduzir isso faz muita, muita, muita diferença, tá? A quarta causa é falta de cansaço. Eu sei que dizer isso chega a ser até, você vai querer pular da tela e vir aqui me pegar, né? Mas ouçam com carinho que eu vou explicar, tá? Primeira coisa importante. O bebê, quando eu digo falta de cansaço, é o quê? Muitas vezes o bebê fez uma soneca curta, acordou, e aí logo em seguida ele dá sinais de sono. O que eu faço? Levo ele para dormir de novo. Levo ele para dormir de novo. Aí o que acontece? Ele acaba dormindo porque ele está cansado, ele está vindo realmente de vários ciclos de sonecas curtas, então é um bebê que está cansado. Só que quando eu levo ele para dormir no primeiro sinal de sono de novo, ele de novo faz outra soneca curta. O que está acontecendo ali? Quando a gente fala de sono, a gente tem uma coisa chamada pressão homeostática, que é como se fosse um empurrão que o sono dá, né? E o que acontece ali? Ele não está tendo essa pressão suficiente para manter essa soneca. Então, quando eu digo que a falta de cansaço pode ser a causa para o bebê não estar prolongando a soneca, quer dizer que a gente está fazendo janelas muito curtas. E a gente precisa equilibrar melhor isso. Não ter medo de ficar um pouquinho mais para ajudar esse bebê a estar mais prontinho para dormir.
Esses 4 pontos fazem uma diferença enorme no prolongamento de sonecas, para a gente exatamente conseguir que esse bebê comece a prolongar. Porque o 5º ponto é o único que a gente não controla, que é bebês muito pequenininhos às vezes têm dificuldade mesmo, à medida que vão crescendo, vai melhorando. Mas eu preciso ir conduzindo nesse caminho, tá? Então, é entender que a idade ajuda, mas se eu vou conduzindo certo, o bebê já vai conseguindo antes. E isso vai fazer muita diferença, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nas dúvidas de vocês aqui. Vamos lá. A Brenda colocou: meu desafio é a primeira soneca noturna. Muitos despertares e sono leve, só pega mesmo no sono após as 9, 10 e há uma semana voltou a acordar a cada 2 horas. Isso aí é um ponto importante, que faz muita diferença, tá? E eu sei que eu acho que essa realmente assim, é uma das coisas que eu mais vejo acontecer. O que que acontece aí? Provavelmente o bebê ampliou as janelas acordadas dele. No material de apoio do curso, gente, tem todas essas informações. Então, tem lá as médias de sono, a quantidade de sonecas, inclusive tem um material só sobre sonecas curtas para ajudar vocês. Então, tudo isso está no material de apoio do curso, tá? Exatamente para que vocês possam ter esse apoio. E uma coisa importante: todas as dúvidas de alunas minhas são respondidas individualmente. A gente não usa aquele sistema de isso aqui está na aula tal, ponto. Não. Quando vocês mandam para a gente as dúvidas, a gente analisa e a gente responde de uma maneira personalizada, individualizada, tá? E por que isso? Porque eu sei que entre a teoria do que eu ensino e colocar em prática, existe um espaço, existe a situação individual de cada família. Então, a minha equipe, quando atua nas dúvidas de vocês, é exatamente respondendo e entendendo cada caso. Então, às vezes, as respostas da gente têm 8 parágrafos, 6 parágrafos, porque a gente quer ajudar vocês. A gente quer que vocês entendam o que está acontecendo e possam fazer os ajustes, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que, como aluna, se tem uma coisa que me deixa aflita, é não ter esse suporte. Aliás, qualquer coisa que a gente está aprendendo faz toda a diferença ter alguém ali para tirar as minhas dúvidas. E isso vocês vão ter no curso sempre. Durante todo o tempo de acesso de vocês, vocês têm acesso ao conteúdo e ao suporte. Porque isso faz total diferença e não tem essa coisa de, mas isso aqui já está respondido na aula tal. A gente pode até sugerir uma aula para vocês, por exemplo, ó, a gente tira todas as dúvidas e fala: assiste de novo, então assiste essa aula que você ainda não assistiu, porque a gente consegue ver o que vocês já assistiram, para que você lá tenha mais informação. Mas ó, já faz isso, ajusta aquilo. Tem muitas vezes que as alunas mandam as dúvidas e a gente diz: olha, eu preciso de mais essas informações para poder te responder, porque a gente sabe que cada caso é um caso. Existe uma diferença, assim, muito grande quando você tem esse apoio, tá? Então, isso é muito importante. Esse caso que a Brenda colocou, do bebê que vai para o sono noturno e aí parece que faz uma soneca, acorda e aí só vai engrenar mesmo no sono mais tarde, é muito frequente, muito, tá? Quais são as principais causas que fazem com que esse bebê tenha essa soneca no começo da noite, né? Primeira causa principal de todas, a janela acordada não está bem ajustada, tá? O tempo acordado desse bebê não está bem ajustado. É muito comum, no final do dia, ali 5h30, 6 horas da tarde, o bebê meio que querer começar a dormir. E aí, o que que acaba acontecendo? Se ele vai fazer uma soneca, ele quer dar uma soneca melhor. E eu tô cansada, acabo deixando. E aí, o que acaba acontecendo? Ele já começa ali um início de sono noturno, mas está muito cedo e ele acaba acordando. Então, essa é a primeira causa. São bebês que não estão fazendo uma janela acordada ainda antes de começar a noite, suficiente para que ele possa engrenar durante a noite. Tá? Tem uma aula no curso só sobre essa diferença, sono diurno, sono noturno, para vocês saberem, porque o sono noturno, ele é uma coisa, o sono diurno é outra. O que é sono diurno? São as sonecas, tá? E eu botei isso muito explicadinho lá, exatamente para que vocês saibam como conduzir. E essa é a primeira causa. O bebê não está fazendo janela acordada o suficiente. Então, isso é uma coisa que eu preciso ajustar, tá bom? A segunda causa tem a ver com aquilo que eu falei no começo, que aqui afeta também nas sonecas, que é a questão da luz do dia. O bebê que está tendo pouca exposição à luz do dia, ele vai ter dificuldade de se regular. E aí, o que eu vejo acontecer muito? De manhã, eu ainda consigo dar uma voltinha, o bebê pega um solzinho e tal. Mas nesse horário do final do dia, as pessoas já começam a querer deixar a casa meio escura e tudo assim no final do dia, como se isso fosse ajudar o bebê a dormir. Só que não vai.
Tem uma aula no curso que eu falo só sobre a rotina da hora de dormir, qual o passo a passo que a gente deve fazer e tudo mais. Por quê? Porque esse é um erro muito comum. O bebê acorda da última soneca e aí eu já deixo tudo meio escurinho e tudo mais. Eu tô dificultando, porque esse bebê ele não tá equilibrando esse ciclo dele. O ciclo circadiano, que é a nossa conexão com o sol, com a luz, fica confuso. Porque ele acorda, mas a casa está meio escura e aí fica meio confuso. Então a gente precisa saber em que momento clarear o ambiente e em que momento escurecer novamente para ajudar o bebê a fazer esse caminho. Ele vai ficar mais acordado e vai voltar a ficar pronto para dormir. Isso está tudo explicadinho lá, exatamente para vocês saberem como fazer. Mas essa é a segunda grande causa, tá? E a terceira causa que é muito frequente do bebê ter isso é esse bebê dormir mamando e aí ele não mama tão bem, ele faz uma mamada meio devagar, não vai a fundo ali. E aí ele faz um ciclo de sono. Quando chega no final do primeiro ciclo de sono, o sono vem para o sono leve, ele dá uma despertada. Por ele não ter mamado tão bem, ele acaba precisando mamar novamente. E aí é muito frequente que isso aconteça, tá? E quando vocês me dizem, ah, mas ele já fazia mais tempo e começou a acordar mais vezes, normalmente o que que aconteceu? O dia do bebê mudou. Então, esse bebê começou durante o dia a poder ampliar as janelas acordadas, equilibrar diferente as mamadas e tudo mais. E o que que eu fiz ali? Eu não consegui acompanhar essas mudanças. Então, esse bebê, ele já poderia ter avançado um pouco mais no ritmo do dia dele, de repente ficando mais tempo acordado, por exemplo, mas eu tenho dificuldade de encaixar essas sonecas, e aí chega de noite, ele acabou fazendo uma última janela muito curta, tá? E essa janela muito curta no final do dia, ela vai afetar. Então, assim, esses pontos são os pontos que mais causam essa, como você chamou, soneca noturna, né? Que é a soneca no começo do sono noturno do bebê. Entender esses pontos é muito importante. Inclusive, para as alunas, uma das coisas que elas usam muito e que eu sei que ajuda pra caramba é que elas muitas vezes me mandam a descrição da rotina delas. Porque aí a gente consegue entender aonde estão os pontos. Sabe? Me falar, olha, ele tá fazendo isso, tá mamando dessa forma, tá acordando assim. Porque não é adivinhação. É técnica, é informação, e isso para poder orientar vocês. E a gente, quando manda para vocês o que está acontecendo, a gente manda explicando. Porque o meu objetivo é que as minhas alunas se sintam seguras quando elas vão colocar em prática. Eu não quero ninguém dependendo do curso depois. Eu quero que vocês tenham o curso como apoio, mas aprendam para que vocês se sintam seguras. Sabe por quê? Porque o grande objetivo é que a gente vá para uma vida normal, uma vida em que eu posso sair e botar meu bebê e ele vai fazer uma soneca no carrinho e tá ótimo, porque eu preciso sair e faz parte, isso é sadio. Achar que a gente vai fazer uma receita de bolo e todos os bebês vão dormir iguaizinhos, não é assim que funciona. Mas a gente saber como conduzir isso faz toda a diferença. Então, isso é muito importante. E, gente, eu vou lembrar vocês: o link está na bio, a turma está aberta, essa é a última turma de 2024. Ela tem desconto de Black Friday, ela tem os bônus, e para quem comprar até amanhã, vocês vão ganhar um bônus extra exclusivo, que é uma sessão de consultoria exclusiva comigo em grupo, onde eu vou tirar todas as dúvidas e realmente ir a fundo com vocês, tá? Então não percam essa oportunidade, o link está lá na bio, exatamente para que vocês possam começar a botar esse sono no trilho e realmente ter noites melhores, que é o que a gente precisa, tá? Deixa eu olhar aqui que tinha umas dúvidas aqui para cima que eu não. A minha filha deve ser do avesso. Às vezes, quando ela dorme mamando, eu coloco na almofada direto no sofá. Faço uma gambiarra, tudo claro, e ela dorme 2 horas. Aí, ambiente ajustado, ela acorda rápido. Devo estar errando no momento de colocar para dormir, então. É possível isso, mas é possível também, Karina, que seja muito mais uma questão de que porque está ali, tem gambiarra e tudo, a tal da gambiarra, o que que a gente acaba tendo? Intervenção. Então, na verdade, a gente acaba tendo prolongamentos do sono, tá? Quer ver um exemplo muito comum? Ah, o meu bebê dorme no quarto comigo e aí assim ele dorme a noite toda. Quando ele dorme no outro quarto, ele não dorme a noite toda. Claro, bebês pequenininhos dormirem no quarto dos pais é positivo, mas né, à medida que o bebê vai crescendo, ele já iria para o próprio quarto. O que que eu vejo muito nessa situação? O que que é dormir a noite toda? O bebê faz, a mãe vai lá, balança um pouquinho. O bebê, aí se o bebê usa chupeta, a mãe já bota a chupeta. Ou então o bebê reclama, resmunga, aí o pai bota a mão na barriga do bebê e ele vai e dorme de novo. O que está acontecendo ali? Ele, de fato, ele está indo direto. E, gente, para uma família cansada, está valendo. Mas, o que está acontecendo ali? Sou eu, adulto, que estou prolongando o sono dele. Eu resolvo ali, aquele momento, mas o bebê vai ficar cada vez mais precisando disso. E aí é um ponto importante para a gente entender.
Anne, mas e se eu fizer isso por um tempo, tudo bem? Gente, tudo ótimo. A casa de vocês é a casa de vocês. Quem vai bater o martelo são sempre vocês, como eu bato na minha casa, tá? Só que a gente precisa sempre tomar as escolhas de uma maneira consciente, saber o que eu estou escolhendo naquele momento. Então, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando mais atento, ele vai ficando mais perceptivo. Então, um bebê recém-nascido prolongar uma soneca no claro, prolongar uma soneca ali que ele tá tudo bem, ele vai prolongar muitas vezes, por quê? Porque é um bebê que tem, um bebê recém-nascido, ele dorme uma quantidade de horas por dia muito grande. Então, ele acaba no final das contas dormindo. Só que quando o bebê faz ali 3, 4 meses, ele começa a ficar muito mais atento, ele começa a ficar muito mais perceptivo, muito mais. Ele percebe realmente a maneira que ele adormece, o ambiente que ele está, e ele diminui a quantidade de sono diurna dele. Ele passa a dormir menos horas. Então, nesse momento, aquilo que antes eu botava o bebê, ele dormia, ele não afetava tanto, começa a afetar. Então, é preciso entender que eu posso sim ajudar o bebê posso e devo, é o meu papel, ajudar o bebê em vários momentos a prolongar, mas eu posso fazer essas escolhas de saber que momentos eu posso dar uma chance para o bebê ir conseguindo. Por quê? Para que ele vá praticando. Exatamente para que ele, quando comece a crescer, já começa a conseguir ter esse hábito de depender menos das nossas intervenções. Se eu sempre intervenho, se eu estou sempre agindo antes do bebê conseguir fazer antes dele ter a chance de prolongar, eu começo a ensinar isso para ele. E ele vai crescendo. E cada vez ele vai ter mais essa expectativa. A minha mãe fazia comigo o seguinte: ela botava uns lençóis no chão da sala enroladinhos. E aí ela passava com o carrinho, ida e volta. Então, meu carrinho fazia truc, 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 truc. E aí, beleza, ela começou a fazer isso quando eu tinha uns 2 meses, mais ou menos, na tentativa dela, como eu falei, aquele desespero, a exaustão de fazer o bebê dormir, né? Eu aprendi. Só que, o que começou a acontecer? Cada vez que eu terminava um ciclo de sono, ela tinha que ficar ela para poder prolongar as minhas sonecas. E aí foi muito engraçado que depois que eu já trabalhava com isso, ela dizia assim para mim: "Não, mas você só aceitava dormir se fosse assim". Eu falei: "Perfeito, eu só queria uma dúvida. Como é que eu, com 2 meses, consegui te dizer isso?" Aí ela ficou me olhando. Eu falei, não é isso. Aí ela falou, não, mas você mostrava porque você acordava. Eu digo, perfeito, mas foi porque eu aprendi. E você me ensinou a fazer isso porque você praticava isso comigo. Então é isso que a gente precisa entender. O bebê, ele é capaz de aprender. Eu vou escolher o que eu vou ensinar. Então, se eu souber como ensinar, faz toda a diferença, tá? Se eu souber como ensinar, faz toda a diferença, porque eu consigo que esse bebê, ele vá me mostrando sem eu ir criando esses hábitos. Porque esses hábitos, eles, no início, com o bebê pequenininho, é uma coisa. Mas esse exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, a família que eu atendi, a bebê já tinha 1 ano e 1 mês, e desde 2, 3 meses de idade, as sonecas eram todas no colo. Então, assim, é muito difícil. Às vezes, inclusive, a gente nem tem como. Eu, por exemplo, aqui estaria ferrada, porque eu não tenho ajuda. Como é que eu faço? Eu aqui sou eu, meu marido e as meninas. Na época que a minha mais nova nasceu, não tinha, ele não ficava em casa, ele ia 5 dias por semana trabalhar em Nova York, e eu ficava sozinha com as duas. E se ela só fizesse sonecas no colo? Como é que eu ia fazer? E com uma irmã mais velha fazendo barulho, ia acordar ela. E repara que acaba virando uma bola de neve, tá? Então, eu acho muito importante a gente saber desde o início como que a gente vai se conduzir, ter apoio para tirar as dúvidas. Por isso que eu falei para vocês, vocês têm esse suporte realmente full time. Enquanto vocês têm acesso ao curso, vocês têm acesso ao suporte, exatamente para que vocês possam saber que vai ter alguém ali te orientando. E eu acho, uma coisa que eu sempre falo, eu fiz o curso que eu queria ter feito quando eu tive a minha primeira filha e não encontrei. Né? Eu construí um curso pensando nisso, não só o conteúdo, mas a maneira que eu explico. Quem é minha aluna sabe, eu tenho uma maneira de explicar que eu desconstruo muito essa. Eu não gosto de usar termo complicado, eu gosto de pegar a explicação e trazer para vocês a explicação clara. Eu quero que vocês entendam. Quando eu trabalhava com direito, eu brincava que eu traduzia o juridiquês. Por quê? Porque eu não gostava daquela coisa de ficar usando jargão complicado para que as pessoas, sabe, parece que eu sei mais do que eu sei. Não precisa disso. Eu quero que as minhas alunas entendam e aprendam. Então, nas aulas, eu uso uma linguagem muito objetiva, muito clara. Outra coisa importante, eu fiz aulas curtas.
Porque eu não quero, eu como mãe não tenho tempo de sentar e assistir 1 hora e meia de aula. E aí você pode dizer, ah, mas você assiste um pouquinho e depois assiste mais. Se eu faço isso, quando eu voltar, eu vou ter que assistir tudo de novo, porque eu não vou lembrar. Então eu vi que isso era um ponto para mim que não faria sentido. Então o que que eu fiz? Eu desmembrei os temas o melhor que eu pude para que vocês possam ter aulas bem curtinhas. Exatamente para que você possa assiste, entende, coloca em prática, manda as tuas dúvidas. Então, o curso foi pensado exatamente para que vocês tenham esse abraço mesmo, esse apoio. E a questão do suporte foi porque eu não tive isso. Eu não tinha uma pessoa que eu pudesse confiar para tirar as minhas dúvidas. Eu não tinha uma pessoa que eu pudesse chegar e dizer assim, cara, a minha filha, por exemplo, a minha filha com 10 meses começou a ter uns despertares muito atípicos, a minha mais velha. E ela já dormia a noite inteira desde os 5 meses e meio. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não tinha ninguém para perguntar isso, não existia. E aí o pediatra dela na época falava, ah, deixa ela no quarto, ela vai chorar um pouquinho, mas daqui a pouco ela dorme. E eu não queria fazer isso. Então, quando eu pensei a estruturação do suporte do curso, foi para que vocês saibam que vocês têm esse apoio, vocês não estão sozinhos. A gente está lá para ajudar vocês. É muito engraçado porque a gente começa a conhecer as nossas alunas, a gente começa a entender a realidade delas. Exatamente para que vocês saibam, vocês não estão sozinhas. A gente está com vocês, a gente está lá para apoiar vocês, entender a situação individual de vocês e aí ajudar vocês a aplicar esse conteúdo. Porque isso faz toda a diferença. Então, quando eu, como mãe, me vi perdida, sem ter esse apoio, eu sabia que quando eu construí o curso, esse suporte seria fundamental. Então, aulas curtas, aulas objetivas, que vocês possam, como eu falei, não ter que ficar voltando depois para assinar. Eu fui fazer um curso outro dia, que era uma especialização que eu queria fazer, mas que cada módulo, a aula durava 1 hora e 20. Cara, isso para mim é terrível. Porque, primeiro, eu não tenho 1 hora e 20 direto para ficar sentada vendo uma aula, tá, gente? Assim, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu trabalho, eu tenho casa, eu não tenho ajuda em casa. Eu não conseguia. Aí eu assistia um pouco da aula e alguém me chamava, ou eu tinha que buscar uma criança, ou o que for. Quando eu voltava, eu já não tinha certeza se eu tinha parado naquele ponto. Aí a pessoa falava uma outra coisa na aula, então eu fiquei assistindo meio que em looping aquilo. E aquilo me desgastou muito. Então, assim, o curso, o Sono de A a Z, ele foi pensado para mães, para famílias reais, para gente real que precisa dormir. Ele foi pensado para você que está aí me assistindo e fala, cara, eu estou cansada, eu não quero enrolação, eu não quero sentar para ouvir meia hora de abobrinha, para depois ter... Não, vocês vão ver, cada aula é já informação do começo ao fim. Eu enxuguei exatamente para que vocês possam ter informação embasada, informação transmitida de forma clara, que é o meu jeito de fazer, que é como eu acredito, é como eu gostaria para mim, é o que eu pratico para vocês. Então, eu acho que isso é fundamental de ser dito. E, inclusive, vou repetir, gente, o link está na bio. Então, assim, agora a gente está com a última turma do ano. Eu não vou fazer outra turma em 2024. E nessas condições de Black Friday, assim, né? Black Friday é Black Friday mesmo, eu acho que é importante. Então, vocês têm o desconto, vocês têm os bônus. E, como eu falei, para quem comprar até amanhã, além do desconto, além dos bônus, vocês vão ter o bônus extra, que é uma sessão de consultoria exclusiva em grupo comigo, que isso aí é, nossa, né, é fechar com chave de ouro. Então, assim, de verdade, já entrem lá, já acessem, eu já coloquei o link atualizado lá na bio, para vocês poderem exatamente mudar essa realidade. A aluna minha é aluna minha, é muito bonitinho, porque quando eu recebo os feedbacks das minhas alunas, é sempre assim, diga que você é aluna da Anne, eu sou aluna da Anne, porque realmente é diferente, a maneira que eu ensino é diferente, a maneira que eu transmito é diferente, é uma maneira real, é uma maneira embasada e é uma maneira que funciona. Sabe por quê? Porque eu também quero que funcione. Porque eu também quero que funcione para mim e para vocês. Então, assim, vamos juntas. Eu deixei o link lá na bio. Eu prometi que eu ia fazer só 1 hora de live para não ficar uma loucura e estressar vocês. Quem eu não conseguir responder as dúvidas, eu vou abrir uma caixinha hoje ou então me manda um direct. Eu ajudo vocês, tá? Assim, é muito importante, não fica com dúvida. Eu me lembro quando eu estava na escola, eu era uma criança que perguntava muito. E um dia, um garotinho na minha turma falou assim: Ah, mas você deve ser burra, né? Porque você pergunta o tempo todo. Aquilo me gerou um bloqueio enorme. E eu fiquei, assim, semanas com vergonha de perguntar. Até que uma professora muito querida percebeu a minha mudança de comportamento e veio conversar comigo. E falou assim: Anne, por que
que você não está mais perguntando? Você falava, e aí eu fiquei muito nervosa. Eu tinha uns 9, 10 anos. E eu comecei a chorar. E aí acabei contando para ela o que tinha acontecido e tal. E ela falou: não, não, não. Quem pergunta é sinal de inteligência, é sinal de que a gente quer exatamente aprender. Quem não pergunta não é porque já sabe. Então, eu acredito muito, eu vi o quanto ouvir isso dela me somou e é o que eu pratico muito com vocês. Ficou com dúvida? Tá pensando, será que o curso é para mim? Será que esse é o momento? Me manda uma DM, eu ajudo vocês. Eu vou colocar, como eu falei, a caixinha e vocês realmente podem, assim, tirar todas as dúvidas. Eu tenho sempre muito carinho em ajudar, tá? Eu vou tentar responder aqui algumas que ficaram para cima, né, para não passar muito. Ah, obrigada por tanta informação. Imagina, eu acredito muito nessa divisão com vocês, tá, gente? De verdade. A Karina colocou, os pediatras sabem muito pouco sobre o sono. O grande problema, Karina, é que se a gente fosse entender que a gente pode somar esforços, a gente iria tão mais longe, né? Então, é aquela coisa, eu posso ter uma nutricionista me ajudando com a minha alimentação e eu posso ter um personal trainer me ajudando com o meu exercício. Cada um entender o que que é a sua especialização, a gente vai tão mais longe, né? E o sono é um ponto que eu acho que a gente ainda sabe muito pouco, exatamente porque durante muito tempo ninguém quis olhar para isso. Durante muito tempo a gente só ouvia que é assim mesmo, que criança não dorme. Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com educação de sono, a piadinha que eu ouvia, as pessoas falavam assim para mim: você trabalha com o quê? Eu dizia: eu trabalho com sono. E aí era sempre: ah, você trabalha com sono, você sente sono o dia inteiro e tal, porque as pessoas não tinham nem ideia do que era. E eu ouvia muito também: ué, mas sono? Sono a gente não precisa. É, a criança, todo mundo nasce sabendo dormir. E não é. Todo mundo nasce precisando dormir. O saber dormir é bem diferente. E sabe por quê? Porque é natural. Na nossa barriga, o bebê, ele está contínuo ali. Alimentação contínua, ambiente confortável contínuo. Aí ele nasce e eu ensino outros hábitos para ele. Então é muito importante a gente saber. Precisar dormir, todo mundo nasce, isso sim. Mas o saber, a gente acaba ensinando esses hábitos. Então, exatamente a gente saber como construir, tá? A Aline colocou, funciona e com respeito. Tive a ajuda da Anne com a minha filha número 1, hoje com 4 anos, e fez toda a diferença na minha vida. Bora lá pro neném número 2 antes que o trem saia do trilho. Olha, eu fico muito feliz, de verdade. Assim, é uma coisa que eu acredito no que eu faço, eu acredito no que eu pratico e eu sei que o que eu ensino para vocês funciona. Então, por isso que eu estou aqui com o maior cuidado, exatamente trazendo essas informações. E acho que é muito legal porque o fato de eu ter alunas minhas, eu tenho como a Aline, eu tenho outras alunas minhas de outros anos, inclusive, que os bebês e as crianças já estão com 8 anos, 7 anos e seguem aqui comigo. Isso, para mim, é a maior prova de que o que eu falo de fato funciona e de fato é relevante. Então, é um motivo de muita gratidão, tá bom? Gente, é isso. Um ótimo dia para vocês. Como eu falei, eu vou abrir caixinha. Quem tiver, bota na caixinha ou bota no direct e eu ajudo vocês, tá bom? Tá lá o link na bio e qualquer dúvida me falem. Um beijo.